Com a palavra de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Quantos entendem que é bom estarmos em pé para lermos um texto da palavra de Deus? Permaneçam como estão, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Você que possui a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, e versículo 1. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, eu externo a Deus a minha gratidão por mais uma oportunidade de fazer menção da sua palavra e de estar com os irmãos na igreja em que agora eu também faço parte e congrego. Agradeço também ao pastor Andrino, pastor Davi pelo convite, pastor Felipe, nosso amigo, irmão Marcos, pastor Valci. É um prazer estar com os irmãos, é uma alegria muito grande estar entre amigos. Meu amigo Obadias, estamos todas as semanas no programa Direto ao Ponto. É sempre uma alegria, uma satisfação revê-lo. Quantos encontraram o texto da Bíblia Sagrada? João capítulo 4, versículo 1. Diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte, ou o poço, em algumas versões, de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dê-me de beber. Por favor, estejam assentados. Enquanto eu estava refletindo e buscando algo da parte de Deus para a noite de hoje, o Espírito de Deus me levou a este texto. Texto este tão conhecido, mencionado, falado e pregado da palavra de Deus. E eu confesso que, em primeiro instante, eu não entendi o propósito de Deus com esta palavra. Mas o Espírito de Deus, ele me revelou algo esta tarde que mudou a minha maneira de ver as coisas. O Espírito de Deus me disse que existem pelo menos 3 tipos de mensagens que podem ser pregadas em um púlpito como este, a qual eu ocupo hoje. Existem mensagens que emocionam, existem mensagens que impressionam e existem mensagens que mudam vidas. O primeiro tipo de mensagem, a mensagem que emociona, é muito gostoso. Eu já participei de mensagens que emocionam e no momento é bom. Só que a mensagem acaba no mesmo instante que a emoção acabou. Findou-se a emoção, ali está o fim da mensagem. A mensagem que impressiona, talvez pelo conhecimento, pela eloquência, pela sabedoria e pela quantidade de informações que o pregador traz, ela também é interessante. Mas a partir do momento em que aquele momento de êxtase e de impressão passa, ali acaba o poder da mensagem. Porém, mensagens que mudam vidas, eu tenho a impressão de que passam-se os meses, os dias, os anos, e essas mensagens perduram na vida das pessoas. É por isso que alguns pregadores de mais idade encontram pessoas que dizem: pastor, há 15, 20, 30, 10 anos atrás o senhor pegou uma mensagem e até hoje eu me lembro. Essas são as mensagens que mudam vidas. E quando eu vim para este texto sagrado, o Espírito de Deus, ele me trouxe para um prisma, um ângulo de visão, e é desse jeito que nós vamos conversar hoje, um tanto quanto diferente daquele que geralmente é usado. Quando eu vejo alguém expor o texto de João, capítulo de número 4, geralmente as pessoas enfatizam, Obadias, o fato de que esta mulher teve 5 maridos e o que agora ela tem já não é seu. As pessoas enfatizam que esta era uma mulher que
era desprovida de fundamentos morais e por isso ela teve muitos homens, alguns chegam a afirmar que ela era uma prostituta. E as pessoas dão uma ênfase demasiada aos erros que esta mulher cometeu. E eu não estou dizendo que ela não errou. Eu estou dizendo que isto é apenas o efeito. Mas as pessoas olham só para o efeito e se esquecem da causa, que é aquilo que vem antes. O fato dessa mulher cometer erros na vida não é a causa, isto é o efeito. Existe um fator interno que é a causa desses erros. Existe uma busca constante e incessante que eu posso afirmar que, independente de você ter tido 5 maridos ou não, como esta mulher teve, eu posso dizer que você tem a mesma busca que ela tinha. Existe uma busca incessante por felicidade. Independente dos senhores que me ouvem, eu posso afirmar sem medo de errar que todos que adentraram nesta casa buscam, de alguma maneira, a felicidade. Você pode buscar isso de uma maneira diferente, em um lugar diferente, a atitude que você toma pode ser diferente, mas no fundo, por mais que o efeito seja diferente, a causa é sempre a mesma. Existe uma busca incessante por felicidade. Quando você olha um usuário de drogas, o fato dele usar droga não é a causa, mas sim o efeito. Ele veio a cometer este ato porque, no fundo, lá dentro do coração dele, existe uma busca incessante por felicidade. É por isso que pessoas se drogam, por isso que pessoas se alcoolizam, por isso que pessoas são viciadas em remédios, por isso que existem tantas religiões diferentes e por mais que você abra uma porta, invente um nome diferente e coloque uma placa, você pode ter certeza. Alguém vai entrar, porque vai ter alguém buscando felicidade e ele vai achar que naquele lugar ele vai encontrar. É isto que essa mulher está fazendo. Ela busca no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto marido. E talvez você está me ouvindo e pensando de alguma maneira que eu estou dizendo que buscar felicidade é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Buscar felicidade é um sentimento legítimo que eu também tenho. Mas o problema é como e aonde você busca isso. O sentimento dessa mulher era legítimo. O problema era onde ela estava procurando. Ela busca no primeiro marido e não encontra. Busca no segundo, não encontra. Busca no terceiro, não encontra. Busca no quarto, não encontra. Ela já está no sexto. Ela está batendo na porta errada. Mas ela ainda não encontrou a felicidade. Talvez você ainda não está entendendo o rumo que eu quero tomar com este texto. Mas eu quero dizer que, independente daquilo que você veio buscar nessa noite, seja uma solução no problema financeiro, uma solução na sua família, uma solução na sua saúde, de alguma maneira você veio buscar algo de Deus, nós temos algo em comum. Nós precisamos desesperadamente encontrar a verdadeira felicidade. Eu vou te situar dentro do texto e você vai entender o porquê eu quero caminhar neste texto, nesta noite. A Bíblia nos diz que, descobrindo os fariseus que Jesus agora fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João Batista, eles vão chegar à conclusão, Júnior, que se João Batista já deu trabalho com o tanto de discípulos e de batismos que ele fazia, Jesus agora vai causar um prejuízo maior à política e à religiosidade da época, batizando muito mais gente e fazendo muito mais discípulos. Entendendo Jesus que ainda não era o seu momento, não era a sua hora de padecer por nós, a Bíblia diz que ele sai da Judeia e vai para Jerusalém. Mas existe um caminho a ser traçado e existem 3 opções nesse caminho. Existe uma opção pela esquerda, existe uma opção pela direita e existe uma opção pela frente. Só que a opção que vem pela frente, um judeu jamais tomaria, porque a opção da frente, ele teria que passar por Samaria. E existe todo um contexto histórico, cultural, religioso, de por que samaritanos e judeus não se falavam. Então um judeu jamais tomaria o caminho da frente. Ele ia cortar caminho pela direita ou pela esquerda para evitar passar por Samaria. Mas a Bíblia nos revela que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus precisava ter este diálogo com esta mulher. E é neste diálogo que eu quero dizer, de uma forma simples,
rápida e eficaz. Que esta mulher cometeu apenas 3 erros, que se eu e você cometermos, jamais alcançaremos a verdadeira felicidade. Esta mulher cometeu 3 erros, e aqui eu lhe peço a sua atenção. Ela cometeu 3 erros que se eu e você cometermos, jamais alcançaremos a verdadeira felicidade. A Bíblia nos diz que quando Jesus chega a uma cidade que é próximo à herdade que Jacó deixa a José, herdade significa herança, que Jacó deixou a José, ele chega próximo ao poço de Jacó, o poço que o patriarca havia feito com as suas próprias mãos. Ali sentado, ele vai abrir, ele vai quebrar a barreira do diálogo com essa samaritana, porque ela jamais falaria com ele, ela jamais puxaria conversa com ele, pelo conflito histórico que samaritanos e judeus não se falaram. Jesus, de uma forma simples e humilde, como lhe é peculiar, ele vai dizer a esta mulher: mulher, dai-me de beber, dá-me um pouco de água. Mas na resposta dessa mulher, eu encontro o primeiro erro que ela comete, que eu e você jamais podemos cometer. A Bíblia nos diz que essa mulher vai olhar para Jesus e ela vai ter a audácia de dizer para ele: como sendo tu judeu e eu samaritana, tu me pedes de beber? E aqui eu gosto de usar a paráfrase para que você possa entender melhor o que eu quero dizer. Essa mulher, em outras palavras, ela estava dizendo assim: como você, um judeu como qualquer outro, ousa falar comigo como que sou uma samaritana, como qualquer outra? Como você tem a petulância, sendo apenas um judeu, de falar comigo sendo uma samaritana? Ela enxerga Jesus como apenas um judeu. Talvez o que você não entendeu ainda, o que isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Mas eu te dou a triste notícia, e aqui eu faço uma denúncia da realidade em que vivemos. Existem pessoas que vêm a um lugar como este, mas enxergam Jesus como apenas mais uma possibilidade, apenas mais uma opção, apenas mais um meio para alcançar algo. E eu quero te dizer para você que Jesus não é apenas mais uma possibilidade, Jesus não é apenas mais uma opção, Jesus não é apenas mais uma religião nova que surgiu no meio de tantas outras. Eu quero dizer para você que o evangelista João, no capítulo de número 1 do seu evangelho, quando ele escreve a respeito de Jesus, ele diz: no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, e se encarnou e habitou entre nós. E enquanto você não entender que Jesus não é apenas mais um, mas ele é o próprio Deus encarnado que está no nosso meio, a sua vida sempre vai ser a mesma e você nunca vai encontrar a tão esperada felicidade. Mas se você nessa noite olhar para Jesus como a única opção plausível, ele se revela para você como o próprio Deus encarnado e muda a sua vida, muda a sua história, muda o seu ângulo de visão, transforma a sua família, a partir do momento que você entende que só Jesus pode fazer aquilo que ninguém faz. O que precisamos entender é que Jesus não é apenas mais uma opção. O que precisamos entender é que o cristianismo não é apenas mais uma religião. É nisso que essa sociedade ecumênica tem errado. Quando diz que todo tipo de fé te leva a Deus, isto é uma mentira. Jesus nunca abriu esse tipo de precedente. Jesus foi bem claro e enfático quando bate no peito e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E de maneira nenhuma você pode chegar a Deus se não for por mim. Jesus não abre nenhum tipo de precedente. E eu quero te dizer nessa noite, se você trouxe algo para apresentar ao Senhor, no sentido de uma necessidade, não tenha medo de apresentar, porque eu creio em um Deus abençoador, em um Deus provedor e em um Deus que faz milagre. Mas você precisa entender que Ele é a única opção e não apenas mais uma no meio de tantas. E o dia que você encarar Jesus como a única saída, Ele começa a mudar a sua história, Ele começa a mudar a sua vida e você vive o milagre tão esperado que você quer alcançar. Ela comete esse primeiro erro. Ela encara Jesus como apenas mais um judeu. Ela tem a petulância de olhar para Jesus e dizer: você
É apenas mais um. Como você fala comigo? Nunca olhe para Jesus como apenas mais um. Mas entenda que Ele é a única possibilidade para a sua vida. É a única chance que você tem. É o único caminho que você pode seguir. O diálogo continua. Essa mulher continua a conversa com Jesus. E Jesus, na humildade e na sabedoria que lhe é peculiar, ele lhe dá uma resposta um tanto que branda. Ele vai dizer algo no sentido de: mulher, se tu soubesses quem fala contigo, eu não teria que te pedir água, mas era você